deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without border. Let me walk upon the water wherever you would call me. Take me deep. Nós estamos conversando esses dias com a temática de repensar igreja. Coloca para a gente aí, Caio, por favor. Nós já repensamos igreja a despeito de como ela surgiu, porque algumas fake news ou algumas informações surgiram de que a igreja foi uma coisa que os homens inventaram. Não foi. Se você quer ouvir o que foi, onde nasceu a igreja, está no nosso YouTube, certo? Está no YouTube as nossas mensagens anteriores. E falamos também sobre, a segunda vez, sobre esse tema, sobre perseveravam na doutrina dos apóstolos, Atos 2, do 42 em diante. Se você puder abrir a sua Bíblia, livro de Atos, capítulo 2, é um dos textos que nós vamos continuar a ler. Se você puder, Atos 2, 42, como viviam os primeiros cristãos, ou a igreja primitiva. A palavra-chave que nós falamos na segunda vez dessa mensagem foi sobre a palavra perseverar. Falamos como é difícil, algumas coisas que precisam se esforçar. E aí ele faz uma lista de quais são as perseveranças. Tem que perseverar na doutrina dos apóstolos, falamos na semana retrasada sobre isso. Doutrina dos apóstolos, doutrina de demônios, doutrina de homens, falamos um pouco sobre isso. Já está na internet, se você quiser acompanhar, assistir na íntegra, assista lá e você vai ter todas as informações. E semana passada nós falamos sobre o segundo elemento que está no livro de Atos aí. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Só para você relembrar, o conceito que esse versículo 42 traz, é a ideia muito clara de dizer assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e eles também perseveravam na comunhão, eles também perseveravam no partir do pão e também perseveravam nas orações. O que o evangelista Lucas estava ensinando, que é a igreja primitiva, essas 4 características ou exercícios que a igreja começou a ter, eram atitudes das quais, inclusive por tempo de hoje, precisava-se perseverar. Quer dizer que não era fácil para fazer. Não é fácil você ficar com a doutrina dos apóstolos. Não é fácil para você ficar perseverando em comunhão, ficar em comunhão, tem que perseverar. Não é fácil a gente viver o partir do pão, tem que perseverar. Não é fácil a gente viver em tempo de oração, tem que perseverar. Por isso que quando a gente olha para essas estruturas de repensar igreja, de tentar entender o que a igreja é, como ela se desenvolve, semana passada nós falamos sobre a comunhão. Na primeira parte, falamos sobre comunhão a despeito da cruz, quando conversamos da cruz na parte vertical, que é onde nos liga a Deus. E hoje nós vamos falar da parte horizontal, que liga a mim, a você, liga você a outra pessoa, liga um irmão a outro irmão. Na semana passada, quando nós abrimos aqui um pouquinho e falamos sobre a comunhão vertical entre Deus e você, nós deixamos alguns desafios importantes para a gente, que é você restaurar, você melhorar. Oramos aqui, entendemos aqui, eu espero que você tenha vivido isso na prática durante a semana, porque se você não viver aquilo que a gente está aprendendo aqui juntos, talvez vai ser perda de tempo a gente estar junto. E o próprio apóstolo Paulo vai dizer na palavra que a gente não pode ser aqueles das quais que apenas ouvem, mas não se desenvolve a despeito daquilo que estão ouvindo. A palavra vai dizer também que não sejamos apenas ouvintes da palavra, mas praticantes. E ele diz, porque você só ouvindo e não praticando, você vai se enganar, ou vai se auto-enganar. Porque você sabe da verdade, sabe o que tem que fazer, já ouviu como fazer isso certinho, aí você não faz. Está se enganando, enganando a si mesmo, como diz a palavra de Deus. Mas hoje eu quero falar, antes da gente iniciar, sobre a expressão da horizontalidade, da comunhão entre nós, comunhão entre irmãos, aquilo que nós estamos vivendo hoje aqui, igreja, e eu estou muito feliz por esse tempo,
porque esperávamos e estávamos atentos e desejosos para a gente viver essa comunhão. Nós começamos aqui na nossa igreja a comunhão, devagarzinho, começamos depois da pandemia, encaixando e aí de repente nós estávamos fazendo culto lá em cima, mas não podíamos abrir. Depois conseguimos estruturar tudo aqui, colocar as coisas todos nos lugares, mas a gente ainda não podia abrir. E aí nós ficamos naquele tempo, e eu que sou ainda, inclusive, filho de pastor, eu vivo igreja. Não sei se você é assim, no domingo quando falta, você vai a algum lugar, está de férias e não vai na igreja, falta alguma coisa. Eu, quando eu estou de férias e estou viajando no domingo, às vezes eu vou em outra igreja. Não me apresento como pastor, não me apresento como nada para ficar em off ali e tal, né? Mas eu vou em qualquer igreja. Qualquer. Tem uma igreja que fala de Jesus, eu estou lá, sento lá e quero ouvir a palavra de Deus, mesmo nas minhas férias. Porque a gente tem isso já como estilo de vida, não é? Quando a gente não vai, falta. E não é uma questão só de prática, de religiosidade, de exercício religioso. Eu tenho que ir na igreja, se eu não for, vou ficar mal. Não, mas é uma questão de falta de alimentação. Falta alguma coisa. Falta algo que Deus quer falar comigo e eu estou perdendo. Ao ponto de que, quando a gente entende, e é isso que nós vamos tentar fazer hoje, compreender a comunhão horizontal, quando a gente entende a comunhão, a gente não quer mais ficar longe dela. Quando a gente entende a real necessidade, ou o espaço chamado igreja, ou esse lugar que a gente pode se encontrar como corpo de Cristo, quando a gente sabe que isso aqui é bom, e a gente já teve experiências com isso, a gente não quer ficar longe disso. Quando a palavra de Deus no Antigo Testamento vai falar sobre a nova casa, ou o novo lugar, ou o novo templo, ele vai dizer que a glória da nova casa, do novo templo é maior do que a primeira. Ele não está dizendo só da manifestação de Deus, ele está dizendo que inclusive o espaço, o lugar, a comunhão, o lugar onde as pessoas vão estar, vai ser muito melhor. Por quê? Porque tem mais gente. Porque tem mais gente para a gente estar junto, para a gente chamar de irmão, para a gente chamar de koinonia, de comunhão. Mas eu quero colocar algumas considerações aqui para a gente iniciar, e você tentar entender um pouquinho por que a gente precisa viver em comunhão. Por que uma igreja é tão necessária, não só no seu tempo presente, mas para todos os momentos da história da humanidade, faz-se necessário um povo, um grupo, uma família. Se você olhar para a palavra de Deus, lá no livro de Gênesis, capítulo 1, do versículo 26 ao 28, quando Deus vai fazer o homem, ele diz, já falamos sobre isso há alguns dias, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E quando Deus diz isso, na prática, Deus não está dizendo que vai fazer o Isaías igualzinho Deus, em fisionomia, ou trejeito, né, na altura, né, na cor do cabelo. Não, não é isso que ele está dizendo. Quando você ouve Deus falando, você precisa entender que Deus fala a partir de essência, e não de formas. Essência é quem eu sou, forma é como eu me apresento aqui, ó. Eu e o Mateus somos iguais, em essência, mas em forma, ele é diferente de mim. E quando Deus me fez e fez a você, segundo a palavra de Deus, algumas coisas são inerentes, que fazem parte intrínseca, é pertinente à nossa criação a partir daquilo que Deus nos fez. São pelo menos 13, eu coloquei aqui só para você guardar. A primeira coisa que Deus colocou dentro de nós, e a gente falou sobre John Stott semana passada, é a transcendência. Eclesiastes, no capítulo de número 3, versículo 11, se você for bom de Bíblia, vai abrindo aí, tá? Vai dizer que Deus colocou a eternidade dentro do homem. Por isso que eu e você, confiando em Deus ou não, acreditando em Deus ou não, nós temos um senso de transcendência dentro de nós que nos incomoda. Se não me incomodasse, aquele que não acredita em Deus não teria problema com a morte, concorda? Mas todo mundo tem problema com a morte. O crente e o ateu, aquele que encontrou-se já com Deus ou não. De qualquer forma, a gente não sabe como vai ser o amanhã, nós não temos noção da eternidade, mas nós temos uma angústia a despeito da eternidade, porque quando Deus nos fez semelhantes a Ele, Ele colocou em nós o senso de eternidade, e você precisa assimilar a despeito dessa angústia. O que você faz com ela? Como nós cantamos, na casa do Pai há muitas moradas. Segunda consideração que a gente tem, lá no livro de Romanos, capítulo 1 também, vai dizer que Deus colocou dentro de nós também o senso de adoração. Quando ele diz, e mudaram a glória de Deus
para adorador e adoraram a criatura no lugar do Criador. A segunda ideia que todos nós temos, quer você creia ou não, acredite ou não, mas como criação de Deus, dentro de nós, além de ter um senso de eternidade, tem um senso de adoração. Você sempre vai adorar a Deus, ou a alguém, ou a alguma coisa. E esse alguma coisa pode ser até alguma coisa mesmo, e esse alguém pode ser até você. Porque a gente tem esse senso de relacionamento com um ser maior, adoração. A gente tem esse senso de colocar alguma coisa num lugar onde a gente presta uma devoção, coisas. Isso faz parte da gente. E a terceira é exatamente nesse texto de Gênesis capítulo 1 também, e também em João capítulo 17, quando é a oração sacerdotal de Jesus, quando Jesus vai dizer no versículo 20 e 21, nesse contexto ele diz que eu e o Pai somos um. E nós, entendendo um pouquinho mais, depois que Cristo sobe e é assunto aos céus, nós percebemos sobre a Trindade, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí nós começamos a perceber, olhando para a palavra, que há no céu uma comunidade, há no céu uma trindade, um trino Deus, onde Ele se fez carne e habitou entre nós, e depois Ele subiu e enviou o Consolador para ficar conosco, e esse mesmo Consolador que fica conosco habita em nós na pessoa da Trindade. Ou seja, o mesmo Deus que nos fez, é aquele Deus que lá de cima colocou também em nós o senso de comunidade, o senso de comunhão, o senso onde eu e você precisamos de alguém para se relacionar. A gente não vive sozinho. Por mais que você esteja decepcionado com pessoas, por mais que você esteja decepcionado com gente, por mais que você queira ficar sozinho, e talvez aquela frase, é melhor ficar sozinho do que mal acompanhado, é para você um lema e você não consegue mais ter ninguém perto de você, você sempre vai viver mais essa angústia de viver com alguém, de viver em comunhão. Não estou dizendo só de casamento, estou dizendo de viver com alguém, viver com gente. E aí então a gente percebe essas três situações inerentes da vida, quando a comunhão inerente para nós, a partir desse trino Deus, e ela acaba surgindo, e ela está em nós, a partir dessas circunstâncias. E eu quero colocar aqui para você entender, que a comunhão, ela vai sempre preceder a nossa crença. Olha que interessante, vá comigo lá no livro de João, no capítulo de número 17, por favor. Evangelho de João, capítulo 17. Algumas considerações só sobre a comunhão que Deus quer que eu e você tenhamos. De que forma que ele fala isso? João, capítulo 17, os versos de número 20 em diante. Se você puder aí, João 17, 20. Olha o que diz, palavras do próprio Jesus na oração sacerdotal, desde o começo do capítulo 17. Não rogo somente por estes, ele estava se dirigindo aos seus discípulos, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da tua palavra. Ou seja, Jesus estava orando ao Pai por mim e por você, que por causa da palavra cremos nele. Olha o restante do texto, versículo 21. A fim de que todos sejam um, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, ou seja, que eles sejam reflexos daquilo que nós somos. Eu e o Senhor somos um, e que todos eles que vierem a vir e a crer em mim, e esses todos, eles também sejam um, vivam, numa outra tradução, a unidade. Mas ele continua dizendo, para que eles precisam viver a unidade? Para que o mundo creia que tu me enviastes. Olha o que diz o texto, para que o mundo creia que tu me enviastes. E aqui então, a partir desse versículo, eu quero que você entenda algumas considerações para a gente facilitar a nossa compreensão a despeito da nossa comunhão. A primeira delas é que a comunhão precede a crença. A comunhão precede a crença. Antes das pessoas acreditarem em Jesus, elas precisam ver um povo que fala que é de Jesus, viver igual a Jesus. A comunhão precede a crença. Por isso que Jesus diz exatamente aqui no versículo, olha aqui, estejam em união,
assim como tu és em mim, eu sou em ti, para que então o povo creia. Antes de crer, precisa haver comunhão em nós. Segunda consideração que você precisa entender nesse texto é que a comunhão, e talvez aqui você vai entender de forma estranha, é que a comunhão, ela é mais poderosa que a pregação. Nossa, como assim, pastor? Vou te explicar. Eu não estou dizendo que a comunhão é mais poderosa que a palavra, eu estou dizendo que a comunhão é mais poderosa que a pregação. Porque quando você olha exatamente nesse texto, e também lá em João capítulo 13, se você voltar a sua Bíblia um pouquinho, por favor, volte comigo na sua Bíblia, João capítulo de número 13, a gente vai perceber nesse texto, João capítulo de número 13, a respeito da comunhão, que ela é muito mais importante do que a pregação. Por que ela é mais importante do que a pregação? Primeiro, João 13:35, porque a partir da comunhão, nós somos conhecidos quem é o nosso mestre. Não é a partir daquilo que nós pregamos, mas da comunhão que vivemos. João 13:35 diz assim, se você estiver com a sua Bíblia: nisto conhecerão que todos vocês são meus discípulos, se tiverdes o quê? Falarem o que eu falo? Se tiverem o quê? Uma identidade, uma marca, alguma coisa? Não, se amarem uns aos outros. Ou seja, a marca da comunhão, ela antecede, ou ela precede, ou ela é mais importante nesse contexto do que a própria palavra, do que a própria pregação, melhor dizendo, porque quando você prega, as pessoas te ouvem, assimilam, mas vão fazer uma certa avaliação. Mas quando elas enxergam em você, que você é filho de Deus por causa do teu amor com o outro, por causa da comunhão e daquilo que a palavra de Deus prega para a gente, para que a gente viva, eles vão saber que nós somos discípulos de Jesus. A segunda consideração, lá no finalzinho, se você puder mais uma vez na palavra, 1 João, agora lá embaixo, livro de 1 João, o capítulo é o 4, 1 João, é lá no finalzinho, é o último livro em nome antes de Apocalipse. São 3 cartas de João, 1ª, 2ª e 3ª João, Judas e Apocalipse. Nós vamos na primeira carta de João, capítulo 4. Olha o que diz esse texto a respeito da comunhão ser mais importante do que alguns elementos que a gente está falando. Olha o que diz esse texto, a partir do versículo de número 7. Presta atenção comigo aí. O texto diz assim: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor vem de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Versículo 8: aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Estou no versículo de número 9 agora. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em havendo Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo, para que vivamos por meio dele. Nisto consiste o amor, em quê? Não em que nós tenhamos amado a Deus primeiro, mas em que Ele nos amou primeiro e nos enviou como propiciação o seu próprio Filho pelos nossos pecados. Versículo 11. Agora ele começa a trazer algumas palavras mais difíceis. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós amar uns aos outros. E aqui você começa a entender que amar ao próximo, quem ama ao próximo, a partir desse texto que nós já lemos, é porque conhece a Deus. Quem não ama o próximo é porque não conhece a Deus. Uma outra verdade que esse texto também traz para a gente, é que amar ao próximo é replicar aquilo que Deus é. Por isso que no versículo 11 ele traz: se Deus de tal maneira nos amou, e se você foi alcançado por esse Deus que te amou, devemos nós também amar uns aos outros. É um resultado de um encontro com Deus. Eu só te amo porque um dia eu fui amado. E se eu não te amo, talvez pode ser que um dia eu não tenha sido encontrado por esse amor de Deus. Mas olha, vamos continuar o texto, continua na sua Bíblia, versículo 12. Amar ao próximo também tem a ver com enxergar e ter relacionamento visível com Deus. Olha o que ele diz: ninguém jamais viu a Deus,
E se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor em nós é aperfeiçoado. Ou seja, enxergar Deus, ver Deus a partir dessa substância, tem a ver com amar as pessoas. E amar ao próximo também, nos versículos seguintes, desce um pouquinho mais, no versículo 19, quando ele diz assim, olha esse texto, amar ao próximo acontece depois de ser amado, como eu disse, nós amamos porque ele nos amou primeiro, nos deu exemplo, fez como é. Versículo 20, também tem outra verdade, de que esse amor, ou essa mensagem pregada nas pessoas, ela precisa ser vivida a partir daquilo que nós somos. Olha o que diz o versículo 20, se alguém disser, amo a Deus, e odeia o seu irmão, nossa, tu é mentiroso. Só não é mentiroso tão somente, é pior ainda, quando ele diz, pois aquele que não ama ao seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Viu como é que é pesado? Então eu posso falar o que eu quiser, pregar o que eu quiser, mas se eu não amar, não viver em comunhão, eu me faço mentiroso. E por último, o versículo 21, olha que finaliza, se a gente ama a Deus, a gente ama o nosso irmão, porque ele diz assim, ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ama também o seu irmão. Aí a pergunta que eu faço para você, é fácil amar o irmãozinho? Não é, né? É bem complicado porque quando a gente olha para esse texto com todas as suas palavras bem claras, sem fazer exegese, sem olhar e falar ir para o original, é bem claro, está com Deus, você ama a Deus, tem que amar o irmão. E está tão claro a evidência, e até São Francisco de Assis, ele vai dizer, quando era um grande pensador, nascido e fazendo das suas palavras importantes que permeiam até hoje, ele dizia, prega o evangelho, se precisar você abre a boca. Está querendo dizer que o evangelho vai ser pregado e deverá ser pregado, como diz aqui o próprio apóstolo João, a partir do nosso comportamento. E qual que é a primeira ação de comportamento que as pessoas vão ver em nós? A nossa comunhão. Como nós nos relacionamos uns com os outros. Porque a igreja é o lugar detentor que fala, que discursa sobre essa tal comunhão. Você não precisa ter comunhão na sua escola, precisa? Você não precisa ter comunhão, não tem discurso de comunhão no seu trabalho. Não, você trabalha lá, eu aqui, beleza, só trabalho. Você não precisa ter relação de comunhão no seu bairro ou outro lugar. Não, o único lugar que a gente fala, prega e menciona, porque é bíblico essa expressão da koinonia, comunhão, é na igreja. E a gente fala de amor, de comunhão, mas as pessoas lá de fora, que olhem para nós, olha que enxergam a gente, não enxergam comunhão, eles vão falar, tem alguma coisa errada nesse povo. Ou a Bíblia está errada, ou eles não entenderam o que a Bíblia tem que fazer. Ou eles não entenderam o que o texto diz, ou eles querem fazer aquilo que querem, mas não aquilo que a palavra diz. Por isso que às vezes a gente precisa parar de pregar para começar a viver. E começar a viver aquilo que a gente está pregando e pregar aquilo que a gente está vivendo. Inclusive uma grande frase que eu gosto muito, ele diz assim, tome cuidado, pois talvez a única Bíblia que as pessoas vão ler é o teu comportamento. O único acesso que as pessoas vão ter a partir de uma mensagem vinda do céu é quando elas olham para você, veem você, enxergam você no teu trabalho, aqui na igreja, na escola, na sua família. É ali que eles vão ver quem você é. Por isso que a pregação, nessa hora, ela fica abaixo, a comunhão precede. Porque imagina vocês, irmãos, eu falo isso muito com a minha liderança aqui, imagina vocês, a gente vivendo num momento, e de repente o pastor falar alguma coisa aqui, e ele ser o último a dar o exemplo, você ficaria feliz com isso? Sabe um dos termos que a gente tem falado ultimamente, eu tenho conversado com algumas pessoas pessoalmente,
é o tema da injustiça. Sabe por que a gente está tão chateado e tão bravo por causa dessa tal da CPI que estão fazendo? Porque segundo a palavra de Deus, é cego querendo dirigir cego. É um monte de ficha suja analisando os outros. É justo isso? Não é muito estranho isso? A gente olhar para cima, para os governantes, etc e tal, e aqueles que estão legislando sobre nós, como saiu nessa última agora, do Supremo lá, que porque é sobre um personagem, e ele vai lá e faz causa própria sobre o negócio. Eu falei, mas como assim? A gente não pode fazer isso. Eu, quanto pastor, para vocês terem uma ideia, quando a gente tem a assembleia da igreja, para falar se o pastor vai ficar ou não, quando é feito por assembleia, o pastor não pode estar presente. Por que não pode estar presente? Porque ele vai fazer uma certa pressão, e é sobre ele, então se é sobre ele, sai. Então eu não posso legislar em causa própria. Mas parece que lá em cima não funciona isso, né? E aí eu, trazendo esse princípio que está tudo errado para lá, vamos trazer para nós aqui. A gente fala de comunhão, mas a gente não se ama. A gente fala para as pessoas amarem umas às outras, mas quando chega dentro da comunidade, a gente percebe que do lado ali o irmãozinho senta. Hoje, talvez, algumas pessoas gostam muito do distanciamento, porque, não gosto de sentar do lado daquele irmão. Ainda bem que tem distanciamento. Irmãos que não vão na igreja por causa de irmãos. Se você não vem na igreja por causa de gente, ou saiu da igreja por causa de gente, é porque você nunca encontrou com Jesus, encontrou com gente. Ou seja, a gente fala, a gente olha, a gente prega, a gente dá uma olhada em tudo isso, e a gente passa despercebido sobre os textos e acha que a gente tem que viver só aqui, e tudo junto, e beleza. Quando Jesus fala, e aí, quer seguir após mim? Vem cá, negue-se a si mesmo e vamos andar junto. Jesus, qual que é o mandamento? Como é que diz? Aí Jesus resume tudo: amarás a Deus sobre todas as coisas, e quem mais? E ao seu próximo como a ti mesmo. E a gente faz o quê? Ama a Deus, portanto sou eu com Deus. Deixa eu te dar mais uma última consideração desse texto para a gente entender o grande problema da comunhão. Comunhão é mais importante do que você está fazendo aqui, adorar a Deus. Olha o que diz o livro de Mateus capítulo 5, volte um pouquinho a sua Bíblia, vamos lá. Hoje eu quero que você veja vários textos. Mateus capítulo 5, da próxima vez, Caio, fique rápido aí também, assim que citar os textos, você bota ali também, tá? Para a gente agilizar, como eu não combinei com você, tudo bem, dessa vez você paga um açaí para mim, está tudo certo. Mateus capítulo 5, olha o que diz o texto. Comunhão é mais importante que adoração. Viver bem com as pessoas em comunhão é mais importante do que você vir aqui adorar a Deus. Como isso, pastor? Vou te mostrar na palavra. Capítulo 5 de Mateus, está comigo aí? Versículo 23, lá embaixo. Olha o que diz o texto: se, pois, ao trazeres ao altar a sua oferta, e de repente ali, porque talvez alguém falou, ou o Espírito Santo te incomodou, lembrares que teu irmão tem algo contra ti, o que você tem que fazer? O versículo seguinte: deixa a largo, ou ao redor, ou de lado, perante o altar a tua oferta, e vai, olha lá, e vai primeiro reconciliar-se com seu irmão. Aí então você volta e adora. Pesado, não? O que o texto está dizendo para nós, num processo aqui que Jesus está lidando com eles, e aí você pode continuar o texto quando ele diz, e faça isso sem demora, para outro dia a gente fala sobre isso, sobre perdão, que é o que o texto está dizendo. Jesus está ensinando aqui no finalzinho do Sermão do Monte, que essa ação nossa, a palavra do Antigo Testamento já dizia, esse ajuntamento, para Deus às vezes é abominável. Quando ele diz, por que é abominável? Porque nós estamos nos ajuntando para fazer coisas das quais a palavra não diz, e inclusive por causa dessa carnalidade, onde nós não amamos uns aos outros, e chegamos para adorar a Deus, levantamos as mãos, mas não conseguimos amar quem está do nosso lado ou na nossa frente, no banco. E aí ele fala para nós, Jesus, exatamente isso: pare, vá primeiro
acertar com o teu irmão e depois você vem. Ou seja, viva a comunhão legítima, verdadeira, que eu ensinei vocês no livro de 1 João capítulo 4, para que depois então nós possamos olhar para Deus, adorar a Deus com intensidade, com alegria e viver o que Deus tem para a gente nessa tal da comunhão. Agora a gente quer viver a comunhão verdadeira, esquecendo desses detalhes. Ou a gente quer viver a bênção que a comunhão traz, não fazendo aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Por isso lá em Hebreus capítulo 10, versículo 25, 26 e 27, ele vai falar um pouquinho sobre a comunhão, e ele vai dizer para nós exatamente essa expressão: não deixemos de congregar, como é costume de alguns, ou seja, não pare com a comunhão, não pare de estar juntos, não deixe de viver isso aqui, porque isso aqui é maravilhoso, isso aqui é bom demais. A marca da igreja saudável é comunhão. A marca de um cristão saudável é gostar de comunhão. A marca de um cristão verdadeiro e maduro é entender que um dia encontrou-se com Jesus na verticalidade da cruz e agora ele precisa se relacionar com os irmãos para que Deus trabalhe nele e a partir dele. E aqui eu quero partir para as práticas para a gente entender. Em 3 versículos apenas, se você puder, lá no Salmo 133... quando ele vai falar, é um salmo muito gostoso sobre comunhão. E aqui eu quero tirar algumas verdades para a gente entender. Espero que você tenha entendido que comunhão é extremamente importante, necessária e mandamento. Mas eu quero que você entenda do Salmo 133 o que tem a ver com comunhão para mim e para você, e a gente fechar esse assunto. O Salmo 133, ele é um salmo de romagem. Não sei se na sua Bíblia está escrito aí, cântico de romagem. Ele é um cântico de subida. Melhor dizendo, ele é um cântico onde os povos de Israel, as tribos, eles iam para Jerusalém pelo menos 3 vezes na festa do tabernáculo, festa da Páscoa, ou talvez de Pentecostes ou outras festas. Pelo menos 3 vezes eles iam para Jerusalém, e a partir do Salmo 120 até o 134, que é o outro acima desse, do 133 que nós vamos ler, todos eles eram cânticos de romagem, ou textos das quais e cânticos das quais, quando eles iam para Jerusalém, eles iam falando e cantando essas palavras. Tanto que se você olhar um pouquinho, virando uma página, no meu caso aqui, e ele diz no 122, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ou seja, eles estavam felizes porque eles estavam indo à casa de Deus. Ah lá, está o texto, obrigado, está rápido aí agora, hein, Caio? Eita, menino. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, diz o texto. E eles começaram com essa alegria, com esse desejo, e eles iam tempo a tempo cantando, demoravam às vezes dias, mas até chegar em Jerusalém eles iam cantando e cantando. E um dos textos que eles cantavam era esse, quando nós temos no Salmo 133, a partir do versículo 1, Salmo de Davi, mais ou menos 3.000 antes de Cristo, esse salmo foi escrito. E aí nós temos a seguinte expressão, confere na sua Bíblia, coloca para a gente aqui, Salmo 133, como é bom e agradável vivemos juntos os irmãos, ou como é bom e agradável, pode voltar, Caio, na sua versão aí, quando os irmãos convivem em união. E aí ele faz 2 comparações. A primeira verdade desse texto é a beleza da comunhão, que está muito clara no versículo 1. Aí no versículo 2 e 3, ele faz algumas comparações a respeito dessa comunhão. Compara a comunhão com o óleo e compara a comunhão como um orvalho. E aí no final, entendendo um pouco o esqueleto desse Salmo 133, ele fala na última parte, ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre, e fecha o Salmo 133. Vamos ler todos juntos? Dá para colocar aí, Caio, o primeiro versículo? Vamos ler todo mundo junto, aqui nessa versão? Vamos lá. Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. Versículo 2, pode ir, Caio. É como óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola de suas vestes. Versículo 3. É como o orvalho de Hermon, quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Essa versão e esse texto que eu quero compartilhar com os irmãos um pouquinho, para a gente entender verdades básicas e práticas da comunhão a partir do Salmo 133. E a primeira, se você quiser anotar, é essa.
Comunhão boa e agradável só é possível entre irmãos. Comunhão boa e agradável só é possível entre irmãos. É porque o texto, ele traz esses dois adjetivos. Ele traz o adjetivo a respeito da comunhão, ele diz que a comunhão entre os irmãos, a união dos irmãos, ela é boa e ela é agradável. Ou numa outra tradução, ela é boa, mas ela também, ela é uma comunhão um pouco mais gostosa, formosa. O adjetivo aqui, ele tem a ideia de formosidade, de prazerosa, de um lugar magnífico. Ou seja, quando ele usa duas opções, duas propostas de adjetivos para dizer que a comunhão é uma proposta bíblica, quando a gente usa repetições, é para dizer que o negócio é bom mesmo. Mas ele faz uma salva, e aqui eu queria que você entendesse, quando ele diz, como é bom e agradável estar juntos. O texto é assim? Não, como é bom e agradável estar juntos, quem? Os irmãos. Sabe por quê? Fiquei meditando, pensando, falei, poxa Senhor, mas como assim? E aí, olhando, lendo, ouvindo, orando, cheguei a algumas conclusões que eu quero colocar para você. Tem lugares que são bons, mas não são agradáveis. Tem lugares que você vai que são agradáveis, mas não são bons. Vou dar alguns exemplos para você em questão de lugar. Lugar bom, mas que não é agradável, é, por exemplo, você está em algum lugar bom, vamos usar uma lanchonete, que é um lugar bom, mas infelizmente aquela comida que está ali servindo não é agradável. O lugar é bom, mas você ficando ali um pouco mais se torna desagradável. Mas existem alguns lugares que são agradáveis. Por exemplo, você vai num lugar maravilhoso, agradável, cheio de coisa linda tal, mas serve ali cocaína. O lugar é agradável, mas é bom ficar ali? Não é bom. Então, quando você consegue juntar as duas coisas, é maravilhoso. Agora, se tratando de gente, falei de lugar, vamos falar de gente. Tem gente que é boa, gente boa, mas não é agradável. Não precisa pensar em ninguém, nem dar cotoveladinha, tá? Fique em paz. Tem gente que é agradável, mas não é gente boa. Por causa dos princípios, dos conceitos, ela é até uma pessoa agradável, legal para estar, mas não é muito boa. Já pensou em alguém, talvez? Você já imaginou que alguém pode ter pensado em você, quando eu falei que você é bom, mas não é agradável? Já pensou que alguém possa ter pensado em você, dizendo que você é agradável, mas não é a boa companhia? Já pensou em olhar para alguém e imaginar, falou, quem que é? Por isso que quando ele traz o texto e diz que é bom e agradável, mas quando vivem unidos os irmãos, ele está entendendo, Davi, que aqueles que se entregam a Cristo, trazendo para o nosso tempo, se entregam a Cristo, nasceram de novo, essa comunhão é boa e agradável. Agora, por que a gente dentro de uma igreja, nós não temos às vezes comunhão boa e agradável? Jesus nos ensinou quando ele disse, é porque na igreja tem joio e tem trigo. Tem ovelha e tem bodinho. Quem és tu? A comunhão que você promove nesse corpo, nessa igreja, ou junto onde você está, por você, sendo irmão, é boa e agradável? Você é uma pessoa boa e agradável? Porque boa você pode ser, se Deus um dia lhe encontrou. Agradável você pode ser, porque Deus está te transformando a cada dia para deixar de ser quem você é, para se tornar igual a Jesus. E Jesus era agradável. Por isso que quando a gente olha para esse texto, e a gente percebe que a comunhão é boa e agradável só entre irmãos, aí que vai a ideia muito clara que eu e você precisamos sempre lembrar. Talvez a igreja seja um lugar difícil mesmo, porque tem pessoas difíceis, mas é o melhor lugar para você ter comunhão, porque aqui você tem irmãos. Em outro lugar, talvez você vai ter amigos, mas não vai ter irmãos. A segunda verdade que esse texto me mostra, e eu quero que você entenda e guarde, é que a comunhão também tem um alto preço a se pagar. Por isso que ele coloca o elemento óleo nesse primeiro caso. Quando ele diz, é como óleo precioso, ele já fala que esse óleo não é barato, esse óleo é precioso, é caro.
dando a ideia que é como, ou seja, a ação da comunhão, de você estar com alguém e amar uns aos outros, é precioso, é caro, dá trabalho demais. E não só dá trabalho demais, como é difícil. Por quê? Porque é se relacionar com pessoas, tem que se esforçar, tem que se dedicar, porque às vezes a pessoa com quem você está se relacionando, ela acordou num dia ruim, ou talvez mesmo você, naquele dia acordou num dia ruim, e quando alguém chega perto de você, bom dia, e você, não está tão bom assim. É difícil viver em comunhão, é difícil, tem que pagar um preço. E esse preço, talvez a gente poderia dizer que pagar preço em comunhão tem a ver com engolir sapo, tem a ver com levar, como é que fala? Levar para casa, como é que chama? Desaforo. Tem a ver com você ouvir algumas coisas e falar: oh, Jesus de Nazaré, me dê paciência, se o Senhor me der força, a gente faz besteira. Já fez essa oração rápida assim? Comunhão. Porque dentro desse lugar, onde a gente chama de comunhão, e naquela romaria, naquele processo onde eles estavam subindo para Jerusalém, tinha gente boa, tinha gente agradável, tinha gente ruim, tinha gente chata, tinha gente que não levava a sério o evangelho, tinha gente que levava a sério o evangelho, tinha gente que vivia de duas formas, vivia no mundo, vivia numa comunidade, tinha gente que levava Deus a sério, tinha gente que não estava nem aí, mas estava no grupo, estava junto na multidão. A grande questão é a gente entender que pagando o preço, algumas coisas são benéficas nesse processo. Agostinho vai dizer para nós, na compilação desse texto, que quando ele vai dizer sobre o óleo que desce sobre a barba, ele vai representar essa cabeça de Arão, dizendo que Jesus é o cabeça. E ele vai dizendo que esse óleo precioso que produz e sela a comunhão, começa a partir de Cristo, ou seja, quem encontra com Jesus, desce pela barba, e ele simplifica essa barba como a igreja primitiva, o mais perto de Jesus que alguém era, a igreja primitiva, e desce a orla não é isso aqui, orla é nos vestidos ou na vestes aqui, era no finalzinho ali as orlas dos sacerdotes. Então a partir de Jesus, da igreja, a barba, e vai descendo para as igrejas de hoje, e chega até a gente. Por isso que quando a gente olha para o texto dizendo que o óleo é precioso, ele está querendo dizer claramente que há um preço alto a se pagar, mas a grande pergunta é: você está disposto a pagar? Talvez a gente não está disposto a pagar o preço. Talvez a gente fale: não sei se eu quero pagar o preço para isso, não sei se eu quero viver em comunhão, eu prefiro ficar em casa, eu preciso assistir televisão lá, eu preciso assistir na TV, eu prefiro olhar os pregadores lá do que estar em comunhão com alguns irmãos na igreja. Mas aí eu quero desafiar você no finalzinho, mas antes de desafiá-lo sobre isso, eu quero fazer a terceira e última consideração. Segundo o texto, o versículo 3, quando ele fala do orvalho de Hermon, o versículo 3 tem a ver com a seguinte afirmação: comunhão tem sua extensão além da igreja. Só para você entender, Hermon e Sião, os dois montes que ele fala aqui, ele fala que é como orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Mas se você entender um pouquinho a Bíblia, que eu quero que você entenda claramente, Hermon fica do lado norte, e Sião fica ao sul, separados por mais ou menos 300 quilômetros. E como que o Hermon, que tem neve em cima, neve perene, ou seja, todo o tempo, porque ele está a 2.800 metros de altitude, e ele lá em cima com neve, aquela neve desce, aquele orvalho que sai de tudo aquilo lá, desce e chega até Sião, 300 quilômetros de distância. Se você olhar para a geografia bíblica, talvez você vai entender, e eu quero que você aprenda hoje. É porque saindo lá de cima, do Monte Hermon, ele sai e cai no Mar da Galileia, os orvalhos, e dali começa o Rio Jordão, que vai chegando até Jerusalém. Ou seja, quando ele diz que é como orvalho de Hermon, lá de cima, e chega até embaixo a Sião, ele está querendo dizer que essa bênção da comunhão, ela não deve ficar exclusiva lá naquele lugar, mas ela deve se estender, passar por vários lugares, promovendo vida onde ela vai passar, até chegar em alguns lugares onde fica mais tempo. Em outras palavras, quando o texto está dizendo isso, ele está dizendo assim: a comunhão que eu e você vivemos, experimentamos na igreja, ela precisa se estender além da igreja e ser levada para a minha casa, para o meu trabalho, para a minha escola, para onde eu vivo. Porque ser crente e viver em comunhão aqui dentro é muito facinho também.
Mas agora aguentar o seu patrão, que é muito chato, aguentar o seu professor, o seu amigo da escola, da faculdade, ou o seu amigo do trabalho, ou até na sua família, é muito difícil, mas é ali que a gente precisa viver essa bênção da comunhão. E às vezes nós ficamos enclausurados na igreja, ou fechados, dizendo, não é só aqui, não, a bênção passa por onde a gente passa. A bênção da comunhão precisa ser estendida e chegar nesses lugares, desde Hermon, lá onde é o monte onde sai, até Sião, o lugar onde eu vou, onde eu passo, para qualquer lugar que eu vá, eles sintam a presença de alguém que é bom e agradável, porque é irmão e porque sente a presença de Deus. Por isso eu quero concluir, queridos, colocando algumas considerações aqui para você guardar e entender. Não é fácil viver em comunhão na igreja, porque tem muita gente difícil na igreja, é verdade. Começa pelo pastor. Mas, irmãos, semana passada, a gente acabou o culto aqui, meu pai veio e deu a bênção para quem estava com a gente aqui. E aí nós ficamos ali um pouquinho, a maioria dos irmãos foram embora. E ficamos conversando, um grupo ali, meu pai conversando com o Arthur, né, Arthur? Conversando ali perto dessa porta aqui, do lado de lá. Eu conversando com outros irmãos, meu irmão ali, minha mãe, tudo espalhado ali. E de repente meu pai passou mal. A gente não falou para muita gente, para não ficar alarmando, mas meu pai passou mal, ele desmaiou. Ele começou a cair e andando, caindo assim, escorregando e caindo, ainda bem que estava próximo da porta, a gente conseguiu pegá-lo, bateu na porta, a gente conseguiu sentar, e meu pai teve quase que um princípio de convulsão, né, Tiago? Cadê o Tiaguinho que está ali? As mãos entortaram, os olhos ficaram estranhos, a língua, uma situação, uma cena horrível. E todos nós ali. E ali eu consegui perceber o que é a igreja, o que é a comunhão. Talvez você não ficou com a gente, fique tranquilo. Ah, pastor, devia ter avisado, tal. A gente também não sabia. Mas quem estava ali viveu igreja. A gente conseguiu rapidamente aparecer uma cadeira para meu pai sentar, a gente segurando ele, todo mundo dando ideias. Alguns saíram já rapidamente para não ficar apavorado. É aquele clima, aquela situação difícil, e a gente tirando, meu pai olhando aquele olho diferente. E a gente ali quase que chorando já, a gente tentando ser forte, algumas pessoas chorando, apavoradas, vendo o que está acontecendo. De repente uma pessoa do nada falou, vamos levar para o hospital, pega um carro. De repente, mal acabaram de falar, pega um carro, apareceu um carro aqui dentro. Lembra? Um dos irmãos estava estacionado mais perto aqui, saiu correndo, por isso que aqui está aberto, para que isso aconteça nessas urgências. Entrou um carro aqui, meu pai começou a melhorar, as pessoas próximas ali, algumas nos cantos orando, e a igreja acontecendo ali quando alguém está sofrendo. Tinha vários carros para levar meu pai para casa, para o hospital. Nós fomos para o hospital em Botucatu, nesse carro que apareceu, entrou primeiro aqui. Fomos para lá, fui consultar meu pai lá no hospital, no médico, fizeram o eletro, graças a Deus não foi nada, foi só um susto, questão de segundo o que já me disseram, e ele também, mais uma questão de emoção, caiu a pressão aí, foi aquela coisa toda. Mas a gente estava, a hora que eu saí do hospital para a sala de recepção ali onde estavam as pessoas, acho que umas 7 pessoas ali, até eu brinquei, vai começar o culto aqui de novo? Que isso? Sabe o que é isso? É pessoas se importando com pessoas, é a gente ser amado. Sabe o que é mais isso? Não somente meu pai, ele agradecendo, as pessoas ligando, perguntando, e seu pai, como é que está? Isso é ser igreja. Sabe por que ninguém liga para você, talvez, quando você está mal? Porque você não vive a comunhão da igreja, porque você não quer se envolver. Aí as pessoas não podem cuidar de você, as pessoas não podem chamar aqui à frente e falar, vem aqui, vamos orar pelo Manuel, meu querido. Cadê o Luiz? O pai do Luiz, que nós oramos segunda-feira, fez a cirurgia. Hoje já está onde, Luiz? Já está em casa, agradecido porque uma igreja e vários outros irmãos que chamam de comunhão, não só aqui, Botucatu, e vários outros irmãos oram por ele. Semana passada eu coloquei no grupo de liderança a Gabriele e a Maria Vitória, lembram? A gente orar por ela, que é uma recém-nascida, não estava bem, acabara de nascer no começo da semana. Sexta-feira eu fui lá.
na Unimed visitá-las. Chegamos lá, a alegria da visita foi tão maravilhosa que ela recebeu a notícia que ia ter alta. E hoje a Maria Vitória está em casa. Mas sabe por que todas essas coisas acontecem? Porque tem gente orando por nós. Porque tem gente dizendo assim, ó, precisa de alguma coisa, conte comigo. Porque tem irmãos que são amigos, mas segundo o próprio texto de Provérbios, não é, Anderson? São mais chegados que irmão. E que quando a gente precisa, a gente é só fazer assim, ó, e aparece um monte de irmãozinho perto da gente. Isso é igreja. É isso que Jesus, quando olhava lá de cima, ao enxergar uma igreja, ele imaginava que deveria ser uma igreja que cuida um do outro, uma igreja que ajuda um ao outro, uma igreja que percebe quando um está com dificuldade e chega perto e fala, fica aqui, vem cá, o que você está precisando? Qual que é o seu problema? Por isso, queridos, a gente encontra cuidado na igreja, a gente encontra encorajamento na igreja, a gente encontra ajuda no corpo de Cristo chamado comunhão e igreja, a gente encontra força, a gente encontra amor, a gente cresce, ou seja, todas essas circunstâncias precisam se desenvolver e perseverar, porque não é fácil você achar cuidado, não é fácil você ser encorajado, não é fácil você encontrar ajuda, não é fácil viver essas coisas, mas o desafio dessa noite é, persevere na comunhão, porque aqui é o lugar mais gostoso que a gente possa viver, quando a gente olha para a palavra de Deus, é olhar para um estranho e falar, esse é meu irmão, é olhar para alguém e saber que aquela pessoa vai cuidar da gente. Mas a pergunta para eu e você refletirmos e respondermos é, mas você é aquele irmão aqui do Salmo 133? É aquele irmão que é agradável e bom? É aquele irmão que paga o preço, como um óleo precioso, paga o preço para ser amigo e viver a comunhão? É aquele irmão que estende essa comunhão, não só na igreja, mas para fora também? É para isso que nós somos chamados, e essa perseverança na comunhão que tem a ver comigo e contigo. Nós recebemos um novo coração do Pai. Coração que é regenerado e transformado, que agora é inspirado por Jesus. Então você pode amar a quem está ao seu lado, não por causa das suas forças, mas por causa do Espírito Santo que habita em mim e você. Tenha paciência. Ajude. Invista. Fique. Porque aqui você vai encontrar cuidado e carinho.